Boa tarde! Bora falar sobre a relação da infância com a nossa vida hoje? O que a nossa infância explica sobre nós? Hoje é dia de quebrar ciclos, hoje é dia de começar a ter um novo olhar para você e para comportamentos, muitas vezes travas, ciclos que você vem repetindo, medos, coisas que você olha e fala assim, é meu jeito, eu sou uma pessoa mais fechada, é meu jeito, eu que tô acostumado a fazer isso, eu me cobro demais. E que geralmente estão relacionados a histórias da nossa infância, a programação mental que fomos aprendendo a repetir uma vida toda, mas que a partir do momento que você toma consciência, você pode reprogramar o que está acontecendo aí dentro de você. Deixa eu colocar o tema da nossa live aqui. Quebre o ciclo. Quebre. Enquanto o Instagram vai avisando que a gente começou. A infância explica. Enviar. Fixar comentários. Pronto, deixei aqui o título, o tema da nossa live, para que todo mundo que for chegando saiba sobre o que a gente está falando. E esse é um tema essencial para a nossa vida, inclusive para o nosso profissional, tá? Vou trazer exemplos com relação a isso. Porque a nossa infância, aquilo que nós vivemos na primeira infância, que foi dando direcionamento para o que nós somos hoje, é um solo que a gente pisa a vida toda. E vamos já trazer exemplos e falar como que vai funcionar. Vou trazer exemplos práticos, se vocês tiverem dúvida, fiquem à vontade para perguntar. E aí vou dar um direcionamento de como trabalhar e tratar tudo isso. Inclusive, né, por que eu decidi fazer essa live? Essa semana e semana passada, eu postei alguns vídeos relacionados à infância, postei de um trecho de um filme, né, de uma menininha ali se arrumando e cozinhando e fazendo tudo sozinha, ela tão pequenininha e os pais saindo. E muitas vezes a gente olha e fala, ai que fofinha. E nesse vídeo eu fui trazendo a consciência de... Ela aprendeu a ser forte. Ela não tinha opção. Então ela foi aprendendo a não dar trabalho, eu não quero incomodar, quero ser uma boa menina. Ou teve a sensação que não tinha com quem contar. E aí qual que é o reflexo disso na fase adulta? Autocobrança, carregar o mundo nas costas, perfeccionismo excessivo. A pessoa vai aprendendo de uma forma inconsciente a fazer escolhas sempre por aquele caminho com mais esforço, que é a forma que a mente está acostumada. Então vou falar um pouquinho sobre isso. E também teve um vídeo, né, que eu compartilhei um trecho do show do Justin Bieber lá no Coachella, em que ele fez um processo, foi um movimento de ressignificação e de cura. É claro que não é só sobre aquele movimento, existe todo um contexto, todo um trabalho que precisa ser feito. Mas aquele movimento, se você não viu, depois você olha no feed e dá uma pesquisada, enfim. Mas o que aconteceu? Uma parte do show dele, ele acessou o YouTube e buscou os vídeos dele, da infância, da adolescência. E aí ele foi colocando alguns vídeos dele cantando algumas músicas, e ele foi cantando como adulto com os vídeos dele antigos passando no telão. E por que esse movimento é de ressignificação, é de cura, é importante para a nossa criança? Primeiro ponto, no olhar dele era nítido o olhar com amor, que ele olhava para aquele menino, que ele foi um dia por tudo que ele passou. E esse processo de quebrar ciclo, da gente se libertar, de entender o que é realmente o nosso jeito, o nosso perfil, o que são traumas, o que são medos. E a partir do momento que a gente olha, inclusive, para esses traumas, que a gente ressignifica eles se transformam em grandes talentos para a nossa vida, inclusive para a nossa profissão. E percebe que ele fez justamente isso. Ele fez algo totalmente diferente, ele podia, com milhares de dólares, fazer coisas extravagantes nesse show. E ele decidiu, claro, durante um trecho, fazer algo que parecia tão simples, mas que era tão profundo. E que não foi só sobre ele, foi um movimento para que mais pessoas vissem tudo isso. Ele olhava para aquela criança com amor e foi cantando, e foi o momento dele ir acolhendo aquele menino que ele foi um dia. É um processo que a gente também precisa fazer por todos nós. Porque principalmente quem foi aprendendo a ser forte desde sempre, na hora de olhar pra si, você vai aprendendo, eu dou conta, eu suporto, eu aguento, eu não sei o quê.
É o modo sobrevivência, né? Aquela pessoa que vive em estado de alerta, que socorre todo mundo, que todo mundo admira. Só que também é aquela pessoa que a hora que deita a cabeça no travesseiro tá cansada. Muitas vezes vem a tristeza, vem uma sensação de vazio, de se sentir sozinha, de eu não tenho com quem contar. Porque se eu tô passando por determinada situação e eu vou falar pra tal pessoa, essa pessoa vai ficar tão preocupada que aí eu vou me preocupar em acudir ela. E por aí vai. E isso tá muito ligado à nossa infância. Então eu trouxe esses 2 vídeos que eu postei no decorrer desses dias de exemplo, mas é importante você começar a olhar para sua vida. E é esse convite que eu quero fazer nessa live, que vai ser um pouquinho mais curta, mas que eu achei essencial a gente poder falar sobre isso, bater um papo sobre isso para você começar a observar. E eu vejo isso muito dentro dos meus atendimentos, tanto do atendimento terapêutico, das constelações e até da mentoria em que a gente trabalha as relações com a carreira. Bora trazer exemplos práticos? Vamos trazer exemplos com relação ao nosso profissional. Então, existem coisas que acontecem quando uma pessoa... Vou trazer um exemplo, inclusive, que eu já vi em empresas que eu vou fazer palestra, dar treinamento. Muitas vezes já teve casos do RH, né, da pessoa que estava contratando meus serviços, comentar, olha, Su, teve a avaliação 360... Desculpa, sei como é a garganta. A pessoa recebeu feedback, teve orientação e depois disso ela mudou, o desempenho dela caiu muito e tal. E já teve casos de eu atender também pessoas que, Su, acabei de ter uma reunião com o meu gestor, com o meu diretor, enfim. E, nossa, por mais que eu faça, parece que nunca é suficiente. E por que isso dói? Né? Porque isso vai para um lugar muitas vezes para o pessoal e não para o profissional. É por conta do adulto que somos? Não. A hora que acontece esse movimento, se a gente não cura, se a gente não ressignifica determinadas coisas da infância, é a nossa criança que sente essa dor. É como se uma parte nossa voltasse lá atrás, lembrando dos momentos que levava a bronca do pai, da mãe, que mesmo fazendo muitas coisas não se sentia boa o suficiente. Dentro das nossas relações também. E sabe o que é mais doido? Vou fazer essa live mais curta e depois vou fazendo mais lives e postando mais conteúdos no decorrer dos próximos dias com relação a isso. E aí, se você quiser olhar para o seu caso específico, depois manda direct, a gente agenda um horário para fazer uma sessão de diagnóstico com você. Mas o mais doido de tudo isso é que o que acontece? Na infância, a gente vai criando a nossa programação. Criando a programação da nossa mente, do nosso funcionamento. Por isso que existem as 5 feridas emocionais. Em outro momento faço uma live sobre isso. Mas através do que a gente viveu, desde quando a gente estava na barriga da nossa mãe, até em torno dos 5, 6 anos de idade, a gente vai criando talentos, mas também feridas emocionais, que é da rejeição, do abandono, da manipulação, da humilhação, da injustiça. E a partir do que a gente viveu, a gente grava aquilo, aquela sensação, não o fato em si na nossa mente, e a sensação que a gente está acostumado, mesmo que seja que dói, a gente repete na fase adulta. Calma que eu vou explicar, se tiver alguma dúvida, fica à vontade para perguntar. Então, o que acontece? Aquela criança, vamos supor que você era uma criança pequenininha ali, e aí você precisou cuidar dos irmãos, ou sua mãe adoeceu, você precisou cuidar dela, ou o pai foi embora, e aí você entrou nesse lugar de marido emocional da mãe, mesmo sendo uma menina. E aí, o que você vai aprendendo desde sempre? Ou sua mãe estava ali presente, mas e não é sobre a intenção dos pais, é sobre como você se sentiu. De alguma forma você sentiu falta de colo, de acolhimento, você engoliu o choro. Quando passava por determinadas situações, ele dava com tudo sozinha, porque não queria dar trabalho, porque tinha medo de levar bronca, mesmo que fosse algo que tinha te ferido de alguma forma. E aí, o que você vai aprendendo naquele momento? Eu preciso suportar tudo sozinha. E aí você vai fazendo pelo outro, pelo outro, pelo outro. É sempre pelo outro. Você vai aprendendo muitas vezes a enxergar o seu valor através da sua utilidade. Então, se você não tá fazendo, não tá o tempo inteiro socorrendo, e a pessoa te pede, você faz A, B, C e D, no trabalho sempre se sobrecarregue, mais um curso, mais não sei o que, mais não sei o que, é como se você sentisse até a hora que você para, que tá fazendo alguma coisa errada. Você vai até aquilo que você não quer fazer, você se oferece pra fazer. Você fala sim pra todo mundo, e sempre não pra você.
Só que aí o seu sim acaba perdendo valor, porque quem diz sim sempre é aquela pessoa com medo de se sentir abandonada, que vai fazendo um esforço pelo outro, só que olha só, nesse momento você se abandona. Então aquela sensação que você sentiu na infância, aquele medo de ficar sozinho, aquela sensação de se sentir sozinha, para você não precisar reviver ela, é como se guardasse ela no baú, guardasse ela numa caixinha. Só que aí, por tanto esforço que você vai fazendo para não reviver essa dor, você mesmo acaba fazendo isso com você. O mesmo vale, por exemplo, tem várias pessoas que eu atendo que falam assim, isso, minha mãe era super rígida, e ela não era carinhosa, era rígida, me cobrava demais. E aí a sua criança sentiu falta de colo, de acolhimento. Só que o que você faz na fase adulta é 10 vezes ainda mais rígida com você. Com os outros é sempre gentil, acolhedora, você vai, faz acontecer, tem tempo, tira dinheiro até de onde não tem. Quando é por você, você se culpa, se cobra, parece que nunca faz o suficiente, quando conquista algo não consegue nem celebrar. E vai pro próximo, pro próximo, pro próximo. Tá fazendo sentido? Clica no coraçãozinho para eu saber. E por que isso acontece? Porque a nossa mente, quanto mais a gente repete algo, e principalmente relacionado a sensações, ela vai entendendo que é aquele caminho que é seguro. Por mais que racionalmente a gente acha que aquele caminho não é legal. Então, a gente vai fazer o quê? Pra gente ser bem rápido aqui, porque hoje eu vou precisar finalizar um pouquinho mais cedo, que eu tenho compromisso, mas depois eu vou fazendo outras lives. A gente vai fazer um exercício para você perceber qual que era a sensação que você tinha, um primeiro processo de despertar, e que muitas vezes até hoje você está carregando. É como se, trazendo uma metáfora, é como se na infância você tem então um papel em branco, o roteiro da sua vida está em branco. E de acordo com o que você vai vivendo, vai vindo esse roteiro. Então você foi aprendendo a se cobrar demais, se deixar para depois, sentindo uma sensação de vazio, querendo agradar todo mundo, ser uma boa menina, precisou inverter papel com a sua mãe. O que isso quer dizer? Cuidar dela, se sentir responsável por ela. Passou por situações que muitas vezes você nunca contou para ninguém e que hoje você vem suportando. Perdeu, os pais faleceram ou um deles muito cedo. E aí, de uma forma inconsciente, muitas vezes a criança sente até culpa. Então, esse roteiro que você foi aprendendo a seguir na infância, então, eu senti que, mesmo eu fazendo muito esforço, parece que eu nunca era boa o suficiente para minha mãe. Aí você recebeu esse roteiro, né? O roteiro da sua vida, enquanto você não toma consciência, você vai repetindo ele. O que acontece na fase adulta com as pessoas que você vai se relacionando? É como se você entregasse o script que cada uma quer seguir. Então você acaba atraindo pessoas e relações pessoais ou profissionais, ou muitas vezes até o relacionamento amoroso, em que você vai reviver essa mesma dor, porque a gente cria vícios emocionais até para aquilo que dói. Então, se eu sentia que eu precisava fazer um esforço para me sentir um pouquinho vista, na fase adulta você vai fazendo mais. E por que a gente fala que com a idade piora, Su? Porque uma ferida que não é cuidada, vamos pensar numa ferida física. Se eu cortei minha mão e foi um corte bem profundo e eu não cuido, não curo ele, vou e não limpo e tá ali, com o tempo essa ferida vai piorando cada vez mais. Eu vou perdendo até os movimentos da mão. Só que é visível, então a gente vai, corre e faz acontecer. Porém, pro nosso emocional funciona exatamente do mesmo jeito. Então esse roteiro que você foi aprendendo a seguir desde a infância, seja pelo que você ouvia ou pelo que você percebia ali no seu lar, no ambiente que você vivia, enquanto você não vai cuidando, vai ficando cada vez mais forte essa ferida, você vai atraindo pessoas e entregando esses scripts para elas, para que você reviva essa dor, e por isso que com a idade vai piorando, que aí a gente vai ficando exausta, muitas vezes da boazinha vai vindo irritabilidade, você começa a ficar mais brava, começa a ter explosões, ou o corpo começa a gritar. Quem aprendeu a carregar muito mundo nas costas, começa a realmente doer a coluna,
Começa muitas vezes a ranger os dentes à noite porque a raiva é tudo que você foi guardando, que você foi segurando. Se você foi aprendendo a anestesiar o seu feminino e ficar só no modo de execução, 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 muitas vezes porque você olhava para o seu pai e via ele como fraco, ou porque ele foi ausente, ou porque a sua mãe era guerreira, né, e tinha essa polaridade invertida, ou porque você olhava para sua mãe para o outro extremo de, ai, coitadinha dela, olha o quanto ela se silencia, e aí você guarda o seu feminino e fica só no masculino. O que acontece? Começa a ter problemas no corpo relacionado ao feminino. É cabelo que cai, é unha que quebra, é infecção de urina recorrente, é endometriose, é um monte de coisas, porque o corpo grita. E, gente, o que eu tô trazendo aqui, é claro que precisa de acompanhamento médico, é claro que precisa cuidar, mas eu estou trazendo desde questões profissionais até questões de saúde, raízes emocionais que estão relacionadas à nossa infância, à nossa história. Para você começar a perceber o quanto a sua infância explica, a partir do momento que você olha para esse roteiro aqui, você pode começar a escrevê-lo de uma forma diferente. Você pode parar de deixar de lado a criança que você foi um dia e olhar para ela com amor. Aquela criança que muitas vezes olhava ali para a mãe doente e se sentia impotente de não poder fazer nada e hoje não sente muitas vezes permissão para ser alegre. Por exemplo, se sua mãe ou seu pai faleceu muito cedo, ou independente da idade, já peguei casos que faleceram inclusive na fase adulta e que foi traumático, e aí é como se uma parte sua não sentisse permissão para ser feliz, porque como eu vou ser alegre se essa pessoa não está aqui? Como eu vou ser alegre, vou ser feliz, a minha vida vai fluir, eu vou ter relações saudáveis, as coisas vão ser mais leves, e leveza exige sim comprometimento. Leveza não é sobre não fazer nada, leveza é sobre você fazer o que faz sentido, sobre entrar em ação. Só que se você não olha para esse solo, para essa base chamada infância, pode ser que você não sinta permissão, porque como você vai ser feliz, sendo que você olhava para sua mãe e viu quanto ela sofria? E aí a sua criança foi aprendendo eu posso, mas nem tanto. Eu posso me sentir bonita, mas nem tanto. As coisas podem fluir um pouquinho, mas nem tanto. É quando uma área vai e a outra não. E aí você começa a se sabotar. Por quê? Porque essa estrutura, esse solo, essa base chamada infância precisa ser vista, e é um processo para a vida. E eu sei que muitas vezes, vai dando até raiva, tem pacientes minha que muitas vezes falam isso, que tudo fala que é criança. Teve uma paciente minha que uma vez falou assim, minha criança não aguento mais. Por quê? Muitas vezes a gente ouve só como, a nossa criança, a nossa infância, como se fosse mais um problema para você resolver. E a gente vai ficando com tanta coisa, né? Com tanta atividade de eu preciso trabalhar, a casa precisa estar impecável, e tem as relações, e eu preciso cuidar do meu corpo, e aí até cuidar da sua mente virou mais uma obrigação, e aí mais uma obrigação cuidar dessa criança que eu fui um dia. Eu não recebi cola e agora como que eu faço? Porque quem resolve mais isso para eu resolver? E quando a gente fala sobre a criança, não é só sobre resolver algo, mas sim sobre você ir lá, vou usar os bonequinhos que eu uso para constelação, ir lá e pegar a mãozinha dela e se conectar também com a alegria dela, com a criatividade, com a produtividade, com a pulsão de vida que vem também dessa criança. E quando é sobre cuidar de você, cuidar da sua mente, cuidar do seu emocional, até um minutinho que seja para respirar, não é mais uma tarefa, não é mais uma obrigação. É você aprender a se amar o suficiente para olhar para você e falar, eu mereço fazer isso por mim. Eu mereço. Então, se hoje você olha para um momento para ter para você como obrigação, quando é por você, é caro demais, não tem tempo, não tem não sei o que, é aí que você precisa fazer mais ainda, porque pode ser que você deixou de amar uma parte sua. E o que acontece com relação à nossa infância? Uma criança, ela não sabe não amar os pais, independente de como eles foram. Isso que é o mais doído. E em muitos casos, dependendo da dinâmica que acontece, ela deixa de se
amar. Ela deixa de se olhar com amor, e aí é onde você vai vivendo uma vida, vai fazendo acontecer, como eu falei, recebe parabéns e não sei o que, só que o trabalho tá exaustivo. As relações é sempre você, só que se doa porque você não aprendeu a receber, você não se permite receber. É onde você tem sempre a mesma sensação, e é tão incrível. Essa semana eu até postei em um dos dias dos atendimentos da terapia, no final do dia, se não me engano, eu postei sobre isso. Quando a gente embarca nessa jornada terapêutica, é como se você montasse o quebra-cabeça da sua vida. Então, cada vez a gente vai descobrindo novas pecinhas. E é tão incrível quando você vai montando esse quebra-cabeça, que você vai entendendo o porquê das situações. E mais do que isso, sabendo como lidar. E além disso, você vai percebendo a sensação que você sente hoje, ou a busca inconsciente de sentir a mesma dor, de sentir raiva, de sentir que foi injusto, que é pesado, que eu não sei o que você sentiu no trabalho, e aí no relacionamento amoroso você atrai sempre o mesmo tipo de pessoas, nas suas amizades, enfim. Hora que você olha e fala assim, gente, eu tô repetindo exatamente a mesma sensação que minha criança sentia. Já é o primeiro passo. E aí depois como que eu lido com isso? E fazer isso com consistência dia a dia. Porque não existe passe de mágica. É um processo. Só que esse despertar não tem como se desver. E é incrível. E muitas vezes tem questões da infância, ou dependendo do impacto que teve com relação à adolescência, também tem questões da adolescência. Eu, por exemplo, há um tempo atrás, alguns anos atrás, eu comecei a perceber... Começou a surgir na minha vida sempre pessoas extremamente difíceis. Sempre pessoas que começaram a fazer eu entender que eu precisava me posicionar mais, que eu precisava impor limites. Só que essas pessoas difíceis, tanto com relação à vida pessoal quanto profissional, que eu estava atraindo, elas me despertavam ao mesmo tempo uma dor, uma sensação de rejeição, de injustiça, mas uma raiva contida que eu tinha dentro de mim, que eu nem sabia, porque a gente quer esconder a raiva. E aí, a hora que eu fui olhar para tudo isso e comecei a entender, eu comecei a perceber que esse mesmo padrão tinha se repetido a minha vida inteira. E aí eu fui resgatando, montando o quebra-cabeça, e cheguei na adolescência, de quando eu tinha 13 anos. Minha irmã caçula nasceu, eu era irmã caçula. Nesse mesmo período, meu avô, que eu era super apegada, faleceu. A nossa cachorrinha fugiu, era época de Copa, e aí por conta dos fogos, ela ficou com medo, ela roeu a tela que tinha para proteger e ela fugiu. Então, nessa idade, eu tive diversas perdas que me geraram dor, mas ao mesmo tempo raiva. E como aquilo não tinha sido curado, e foram várias situações de forte impacto emocional naquele período, a nossa mente é como se ela fosse repetindo esses padrões, não para castigar. A gente vai... Vocês já assistiram aqueles filmes que a pessoa dorme e volta sempre no mesmo dia? É mais ou menos isso. A nossa mente vai voltando nessa sensação, tentando resolver. Só que enquanto você não toma consciência e não tem as ferramentas para resolver, você só vai repetindo essa sensação. E aí vai piorando com o tempo, que foi no meu caso, isso que aconteceu no meu caso. Até chegar um momento de eu chorando, falar assim para mim mesma, sozinha, eu não aguento mais? O que tá acontecendo? E aí parar e olhar para tudo isso, mas não foi uma sensação que aconteceu do nada. Era essa minha busca inconsciente em solucionar. E aí, a hora que você entende, você consegue resolver. Isso vale para o profissional, isso vale para pessoas que querem mudar de carreira, por exemplo. Porque enquanto você não olha... E outro ponto, daria pra gente passar a tarde aqui. Outro ponto, geralmente, para não falar sempre, a gente faz a escolha da nossa carreira relacionada também às nossas feridas, aos nossos traumas, às nossas dores. E aí, enquanto você não olha para isso... Você continua exercendo sua profissão pela dor, e não pelo desejo, e não pela vida, pela escassez, e não pela abundância. Isso quer dizer que tem que mudar de profissão? Não, mas ressignificar isso. E muitas vezes, quando você tem o desejo de mudar de profissão, de fazer uma transição de carreira, se existe uma parte ali da sua infância
que existe essa não permissão emocional de ser feliz, porque a gente vai aprendendo, grande parte de nós aprendeu desde criança, né? De olha os sacrifícios, olha como meu pai, olha como minha mãe sofrem com relação ao trabalho, a gente vai aprendendo que é sofrido, que é doído, muitas vezes precisa trabalhar a questão de você se amar o suficiente para se permitir ter um trabalho que lhe traga mais realização, e aí você vai desbloqueando tudo isso, porque não é sobre mais técnica ainda, mais curso ainda, claro que é importante ter conhecimento, só que se você não trabalha essa programação mental, se você não olha para essa estrutura, essa base chamada infância, você pode acumular quanta coisa for. A sensação de vazio, de insuficiência, de autocobrança vai ficando cada vez maior. Por quê? A base não foi resolvida. E eu vejo muito isso dentro dos meus atendimentos, como eu vejo a transformação, a potência, os resultados a partir do momento que olha para isso. Então a gente vai fazer um exercício aqui, bem básico, porque dentro dos atendimentos é aquela que a gente faz algo muito mais profundo com direcionamento para o seu caso específico, mas para que você comece a despertar para isso e para dar um pouco de acolhimento, de direcionamento para você, combinado? Como que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma visualização com os olhos fechados. Então, se você estiver segurando o celular, apoia ele em algum lugar. E se você está segurando o celular até agora, já traz uma informação. Por quê? A gente está há 30 minutos quase nessa live. Se aí com o celular, o que sua mente aprendeu? Tudo precisa ser bem mais difícil. Então, por mais que você olhe e você é realmente uma pessoa resolutiva, executora e tal, você foi aprendendo com tanto esforço que até um celular ou um computador que você poderia ter apoiado, você vai aprendendo a fazer com o esforço que estava segurando até agora. Então, apoie em algum lugar, esteja em um lugar confortável em que você possa fechar seus olhos, centrar, sem se preocupar em ser perfeita, sem se preocupar com medo do julgamento, que você possa olhar para você, que a gente vai olhar para sua criança. E aí pode fechar os seus olhos, sente em uma posição que seja confortável para você. E respira. Inspira pelo nariz, solta pela boca. Vai respirando bem tranquilamente. Solta as tensões do corpo, que a gente vai falando sobre esse tema, sobre essas questões. O corpo vai tensionando, tô sentindo aqui o nó na garganta de vocês, o choro preso. Respira. Inspira a vida e expira tudo aquilo que não faz mais sentido carregar. Relaxa o maxilar, tira a língua do céu da boca e vai respirando. Isso, relaxa, confia. Pode ser que desde a infância você tenha aprendido que você não pode confiar em ninguém, e aí você não aprendeu nem a confiar em você. Mas nesse momento confia. Se dê permissão para ter esse momento por você. Respira. E ainda de olhos fechados, imagina que você volta lá para a casa que você morou na sua infância. E se você tiver morado em diversas casas diferentes, deixa que seu coração traga a casa mais importante, aquela que vier na sua mente. Imagina que você vai até lá, que você vai andando por essa casa, passando pelos cômodos. Imagina que você vê seus pais, ou só sua mãe, só seu pai, seus avós, a pessoa que você vivia, as pessoas que você morava na sua infância. Imagina que você vai vendo toda aquela dinâmica de novo. E perceba como você se sente. Como fica o seu corpo, como ficam as suas emoções. Que aprendizado esse momento te trouxe? Como é para você estar aí? Imagina que você vê na mesa seus pais falando sobre trabalho, sobre dinheiro,
sobre a dinâmica que vocês estavam vivendo. Como é a relação deles? Os dois estão aí? Vai percebendo seu corpo, suas emoções, como era esse ambiente. Porque a partir desses modelos, você vai criando uma programação mental sobre como olhar para si, para o dinheiro, para o trabalho, para o relacionamento, para a vida. Vai percebendo como você se sente. Perceba se você se sente acolhida, se você se sente vista, se você se sente segura. Como é estar aí? Perceba se tem alguma região do seu corpo que você sente mais. E se tiver alguma região que você sinta, coloque as suas mãos. Vai fazendo movimentos circulares com as mãos, como se você estivesse acolhendo a si mesma. Porque muitas vezes a criança que sentiu que não recebeu colo é a adulta que não consegue dar colo e acolhimento para si mesma. Dá colo para todos. Faz pelos outros aquilo que mais precisa fazer por si. Vai percebendo. E imagina agora que nessa casa, nesse lugar, você olha para tudo isso de fora, como adulta já. Que inclusive você consegue ver a criança que você foi um dia ali, vivendo essa dinâmica também. Perceba onde a sua criança está, como ela está, que idade ela tem, porque isso traz informações importantes. E imagina que você vai até ela, que você vai aos pouquinhos se aproximando, que você olha bem nos olhinhos dela e que você diz assim: agora eu te vejo. Agora eu cuido de você. Você é muito amada. Agora tá tudo bem. Agora eu cuido de você. Imagina que você vai abraçando, que você vai acolhendo essa criança. E que quanto mais você acolhe, mais você vai se sentindo em paz, confiante, feliz, inteira. Vai acolhendo, abraçando, dizendo para ela que agora você cuida dela. Respirando. E vai guardando esse momento na sua mente e no seu coração. Vai internalizando. Porque você é apenas uma criança que cresceu. Vai guardando essa cena, esse movimento de acolhimento, de integração no seu coração. E aos pouquinhos, no seu tempo, vai voltando sua atenção para o seu corpo, voltando para o aqui e agora. E abrindo seus olhos bem devagar. Isso, respira, se precisar dar uma espreguiçada. E volta aqui comigo. É muito bom, né? E existem sensações, questões que às vezes a gente nem se dá conta, que a gente sente, que a gente vai guardando, ou principalmente quem aprendeu a ser forte, vai aprendendo a anestesiar tudo. Só que quando você quer anestesiar a dor, você não anestesia somente a dor, você se anestesia para a vida. Então esse processo de olhar para si, de olhar para essa infância, de olhar para esses ciclos e para essas emoções que você vem repetindo e que nem sempre são as mais gostosas, transforma a sua vida. E espero que nesse sábado de feriado prolongado,
você tenha tido e aproveitado esse momento de olhar para si. E se você quiser olhar para o seu caso de uma forma profunda, com direcionamento, a gente deu um primeiro passo aqui, a primeira pontinha, mas existe todo um processo de mapeamento mental, de ressignificação, ferramentas, técnicas para você utilizar no seu dia a dia, inclusive para se comunicar, para se posicionar no seu trabalho, para entrar em ação, para ter mais fluidez. A gente trabalha tudo isso dentro dos atendimentos. Então, se você quiser mais informações, envia direct. A gente agenda uma sessão de diagnóstico para você online, vou abrir inclusive algumas vagas gratuitas, então aproveita. A gente agenda o seu horário, entende o seu caso, dou um direcionamento e aí a gente dá continuidade, na verdade dá início a essa jornada de transformação. A live vai ficar disponível no feed, lembra de curtir, comenta como você se sentiu, é uma forma da gente manter esse equilíbrio de troca por esse tesouro que você recebeu e compartilha com as pessoas especiais da sua vida para que elas também tenham esse momento para olhar para si e comecem a montar o quebra-cabeça da sua vida. Ótimo final de semana para você, sinta-se abraçada, manda direct, a gente agenda seu horário e se vê individualmente, para eu poder ver seu rosto, dar um direcionamento. Você pode ter certeza que isso vai refletir, inclusive no seu profissional, porque é aquilo que a gente não cura, a gente projeta em todas as nossas relações, no nosso comportamento, na nossa forma de se comunicar e de agir. Ótimo fim de semana, tchau, tchau!